Primeiramente, muito obrigado pelos 100 mil inscritos. Quando a plaquinha chegar, eu prometo que mostro pra vocês. Por enquanto, deixem perguntas e desafios aí nos comentários pro vídeo especial, não sei. Deixa aí o que você tem de ideia. É provável que demore um pouco pra sair, mas sai. Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio do Incrível Mundo de Gumball. É um episódio que fala sobre condições mentais e pelo nome do episódio ser A Depressão, já dá pra imaginar um pouco sobre o que vai ser. O episódio começa com a família do Gumball batendo na porta e exigindo várias coisas que ele deveria fazer naquele dia, porém ele acorda de mau humor e não se sabe o porquê. Quando eu tô pra baixo, eu finjo que tô feliz até ficar feliz. Por incrível que pareça, o conselho do Ricardo faz sentido, já que sorrir mesmo quando triste faz com que você engane o seu cérebro pra ele achar que você realmente tá feliz. E por conta desse engano, isso pode impactar positivamente no seu humor. Obviamente, a gente não tá falando aqui de algo muito sério, tipo uma depressão, que é algo bem mais grave. A gente só tá falando de um mau humor aleatório. A gente continua e após o conselho do Ricardo de dar a volta por cima, o Gumball deseja que todos eles sumam. E eles realmente somem. Na verdade, o mundo inteiro some. Ele até destrói uma cidade de Lego pra descontar o que ele tá sentindo, e quando ele pisa em um boneco e aquilo incomoda um pouco, ele toma uma decisão exagerada, que é a de tacar o boneco pela privada. Isso mostra que você pode cometer muitas injustiças por estar se sentindo mal, e que o seu julgamento é afetado pelo que você está sentindo quando não se vê as coisas de uma perspectiva mais racional ou coerente. E pra mim, ele ter descontado a raiva dele no boneco, e de alguma forma aquilo ter ferido ele também, só mostra que quando você libera a sua raiva, as consequências dela voltar pra você podem ser muito grandes. Ficar de mau humor não é tão legal assim. Pra resolver o mau humor e parar de achar que o mundo é um lugar ruim, ele vai assistir TV. Só que naquele momento só tá passando notícia horrível, coisas que confirmam que o mundo tá de mal a pior. Está insatisfeita com sua aparência? Devia estar. Com o nosso shampoo você pode tentar atingir inalcançáveis padrões de beleza digitalmente alterados. Essa parte da TV tem diversas críticas sociais fodas. Uma delas é essa, aos padrões de beleza irreais que só existem por meio de Photoshop, o que faz as pessoas irem atrás de produtos pra se tornarem aqueles ideais que nunca vão alcançar. E isso cria um ciclo. Você compra os produtos pra chegar a um ideal que foi construído na sua mente. Você não consegue, e aí você compra os mesmos produtos novamente pra tentar alcançar aquele padrão de beleza. E é aí que você começa a achar que tem algo de errado com você. Porque se nem comprando os produtos você conseguiu ser perfeito daquele jeito, então só pode haver algo errado com o modo como você nasceu. E isso é uma grande mentira. Você deve ser quem você é, e o que as pessoas esperam que você seja, ou os padrões que impõem a você, não dizem nada sobre quem você é. Portanto, as expectativas das outras pessoas não devem definir o que você pode se tornar, porque assim como você, elas são só pessoas e não têm um valor maior. O peso das opiniões nada dizem sobre você, mas sobre elas. Pra mim, a única beleza verdadeira tá além do que os olhos podem ver. Basta que a gente enxergue mais do que as superficialidades. Porque como disse Sêneca há mais de 2000 anos atrás, a deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. E isso é uma das coisas que acontece com o Gumball. Quando ele fica de mau humor, o rosto dele fica todo deformado, mostrando a intimidade de seus pensamentos. É a primeira vez que a TV não me deu as respostas. Ou pelo menos me distraiu da pergunta. Crítica social foda, moleque. Depois o Gumball começa a cantar uma música, e nessa música ele começa reconhecendo as coisas que ele tem de bom. O corpo dele, que não tem nada de errado e é extremamente funcional, e também os objetos que ele usa no dia a dia. Mas logo ele começa a atribuir um significado ruim às coisas e o tom da música muda. Por exemplo, o videogame que o faz feliz também tem a tela muito luminosa e isso incomoda os olhos. Nesse momento ele passa a olhar o copo meio vazio, mostrando que tudo que define a nossa condição mental é justamente o significado que a gente atribui para as coisas. Se você partir do pressuposto de que as coisas são ruins, elas serão ruins. A vida é tingida com a cor dos seus pensamentos. Mais pra frente, a gente tem um Gumball cozinhando, e ele acaba fazendo comida pra família toda dele, e é aí que ele percebe novamente que ele tá sozinho. Qual vantagem de estar de mau humor se ninguém tá aqui pra notar? Esse é o momento em que ele sai de casa e decide explorar a cidade, na procura de alguém. É quando ele chama vários nomes e ninguém responde. Alan! Na verdade, Alan, se ouviu isso, deixa pra lá. Eu preferia ficar sozinho no mundo do que ficarmos só eu e você. É nessa parte que ele começa a reconhecer que alguns de seus pensamentos negativos na realidade não querem dizer nada, e muito menos a verdade sobre o que ele realmente acha das coisas. Odeio filhotes, cupcakes e arco-íris também! Espera, isso é mentira! Eu amo arco-íris! Essa é uma parte interessante, já que ele começa a recobrar o discernimento das coisas que ele realmente acha, das coisas que ele sofre por imaginação, mostrando que ele não acha as coisas péssimas, mas que isso é só um estado recorrente do humor em que ele está. Aqui pra mim ele
se deu conta de que ele estava agindo e moldando os pensamentos em nome do sentimento e não em nome da realidade. Até que começa a crescer uma sombra pela cidade, que a gente pode interpretar de várias formas, mas pra mim talvez seja o início de um sintoma de depressão, onde você começa a apenas se sentir um pouco mal, mas se deixar aquilo crescer um pouco, toma conta de todo o seu mundo. Ou a gente pode interpretar como um sentimento de vazio. Mas se você já viu outros vídeos aqui nesse canal, você sabe a minha opinião sincera sobre o vazio. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Toda aquela escuridão tomou conta do mundo do Gumball, e agora ele se vê totalmente sozinho. Ah, é o sofá! Então talvez a escuridão esteja só na minha cabeça. Bom, concordo muito com essa frase. Eu acho que a escuridão sempre tá dentro da gente e não no mundo afora. Acho que é muito bacana essa visão de começar a se culpar pelas coisas e principalmente sobre como você enxerga as coisas. Você atribui o significado àquilo. Aquilo não tem um significado natural, você atribui ele. E também é de acordo com esses significados que podemos tornar o nosso mundo bom ou ruim. A realidade é o que é, porém é em pensamento que se sofre. Ah, isso mesmo. Quando está pra baixo, precisa tentar sacudir a poeira e dar a volta por cima. Quando o Gumball decide relembrar das pessoas e das coisas boas que ele tinha antes da escuridão, é o momento em que ele começa a ver o mundo novamente, com todas as pessoas das quais ele tinha se esquecido. Aqui a gente pode ver que, na verdade, ele esteve com gente ao redor dele o tempo inteiro, mas só não enxergava isso. Ele só havia ficado sozinho em sua própria mente, mostrando aqui que a solidão existe mais dentro de ti do que fora, e que basta que você se permita enxergar as coisas para que elas apareçam para você. Naquele momento, o Gumball produziu a sua própria luz, e com isso ele pôde ser capaz de expulsar a escuridão. Mas ele não escapou dessa solidão sozinho, já que ele teve a ajuda principalmente das falas do começo do episódio do seu pai, como se fosse uma sabedoria passada para a posteridade. Ele precisou da ajuda de outras pessoas para sair dessa, mas só ele foi capaz de reconhecer que existia mais gente além dele e que poderia ajudar. Não dá para curar aquele que não quer ser curado, já que a parte da cura, o desejo de ser curado. Algumas filosofias antigas valorizam bastante a amizade como um dos valores principais da vida, porque afinal, o que seria do mundo se não existissem as outras pessoas? As trocas não seriam as mesmas, as paisagens não seriam as mesmas, e você só é quem você é porque houve muita gente antes. Você tem noção que já existiam mais de 100 bilhões de pessoas na Terra? Mano, é muita gente, pelo amor de Deus. Esse episódio me mostrou que o nosso maior inimigo é a gente, quando nos baseamos totalmente em nossos sentimentos para termos uma visão da realidade, e que existem mais coisas suscetíveis a nos assustar do que de fato nos derrotar, porque a gente sofre mais em imaginação do que em realidade. Isso foi exatamente o que aconteceu com o Gumball. Ele sofreu mais em sua imaginação do que na realidade. Ele fez isso o episódio inteiro. Ele ruminou mentalmente as coisas que ele acreditavam que eram ruins com o seu pensamento. Ele só deixava as coisas piores do que elas aparentavam ser, e tudo isso por ter acordado de um mau humor. Com o poder da imaginação, o Gumball deixou de ver todo mundo ao seu redor, acreditou que estava sozinho no mundo de maneira ingrata e deixou de aproveitar as coisas boas que tinha naquele dia por um sentimento irreal e incoerente. Deixou noções básicas de sobrevivência tomarem conta da sua mente racional. Enquanto a escuridão estava indo atrás dele, ele correu, mas ele aprendeu que não adianta correr, pois os monstros que você cria são tão implacáveis quanto você.ハムレット R